Boa tarde, irmãos. Nesse instante, nós queremos compartilhar com você uma palavra que Deus tem nos incomodado. Nós temos vivido um momento de dificuldades com essa pandemia, momentos de medo, de insegurança, de falta de expectativas. Mas nesse instante eu quero compartilhar com você sobre a realidade da nossa vida e o plano que Deus tem para nós. E para isso eu preciso usar alguns textos bíblicos. E para iniciar sobre a realidade do homem, nós entendemos que nós somos pecadores. E eu acredito que você concorda comigo, que nós somos pecadores. E Romanos 3:23, a palavra de Deus ela é muito clara, quando ele diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em Eclesiastes 7:20, a palavra diz, todavia não há um justo na terra, não há ninguém que pratique o bem. Então, esta é a realidade da nossa vida nesse sistema terrestre. Nós somos pecadores. Mas essa posição que nós tomamos e vivemos nela, ela nos traz uma consequência. Qual será o resultado da consequência de sermos pecadores? A palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 3:23, diz que todos pecaram. Mas também no capítulo 6:23 do mesmo livro, ou seja, o livro de Romanos, diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a consequência que nós temos de vivermos uma vida de pecados é a morte, ou seja, a morte espiritual. Mas muitos de nós não sabemos o que significa. Sabemos que nós morreremos uma vez. Mas esta morte a que nós nos referimos é a morte física. A morte física onde nosso corpo falece e é sepultado. Mas esta morte espiritual é a morte para toda a eternidade. E dentro dessa realidade, amados irmãos, esforços humanos não nos ajudam na salvação. As boas obras, elas não salvam, elas não libertam. Mas por que elas não salvam e não libertam, se há tantas pessoas que ajudam os outros, que fazem filantropia, que amam ao próximo? A palavra de Deus, ela nos diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não é pelas obras que fazemos, pela filantropia que praticamos, que seremos salvos. Não. A salvação, ela vem do Senhor, o nosso Deus. E João 3:16 diz muito claramente, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para o condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Então, irmãos, os nossos esforços não nos ajudam na salvação. Não há reencarnação de mortos, amados. Biblicamente falando, não há encarnação de mortos. A Bíblia diz em Hebreus 9, verso 27, da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Ou seja, com a nossa morte, o nosso juízo está selado. Mas
Eu quero trazer uma boa notícia para o irmão. Você que está sem expectativa, você que está vivendo a sua vida segundo a sua vontade, eu quero te dar uma boa notícia. É que Deus ama o pecador e quer salvá-lo. Em outras palavras, Deus, Ele ama você. Ele me ama. Ele nos ama. E por isso Deus permitiu que Jesus viesse ao mundo. Em João 3,16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E no verso 17, ele diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Então essa é uma boa notícia para a minha vida e para a sua vida. E o Espírito Santo de Deus me impactou há 15 dias atrás, quando, através de um vídeo feito por nós, uma senhora já de mais de 80 anos assistiu o vídeo, tomou uma decisão por Jesus e 3 dias morreu. 3 dias depois ela faleceu. Quantas pessoas durante esse período dessa quarentena já não morreram? Quantos não morrerão? Nós sabemos pelos índices das pesquisas e da mídia que há um número enorme de pessoas morrendo na nossa nação e no mundo. E eu não poderia ficar calado, amado, de não compartilhar esse tema com você. Mas você pode aí estar se perguntando, mas o que eu, como pecador, posso fazer para conquistar a salvação? E olha, eu quero lhe assegurar com muita paz, que é simples. A primeira coisa que nós devemos fazer é nos arrepender das posições que temos tomado e mudar de direção. Isaías 55, no verso 7, diz, deixe o homem ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque Ele é generoso em perdoar. Então, à medida que eu me arrependo e deixo para trás aquele estilo de vida, o Senhor me aceita, o Senhor me recebe. A segunda coisa que eu e você podemos fazer é crer em Jesus como Salvador. Porque João 5, 24 diz, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, quando eu creio nesta palavra ministrada, que é a palavra do Senhor, eu estou passando da morte para a vida. E você tem essa oportunidade de fazer quando você se arrepende. E a terceira coisa que eu e você podemos fazer é receber Jesus Cristo no nosso coração. É reconhecer que somente Ele é Salvador. E a sua palavra, no livro de João, no capítulo 1, no versículo 12, não faz exceções, irmãos. A palavra diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. E a quarta coisa que nós precisamos fazer para conquistar a nossa salvação é confessar o nosso pecado diante de Deus e diante dos homens. A palavra diz em Romanos 10, 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, à medida que eu me arrependo,
peço perdão ao Senhor dos meus pecados, que eu creio que Jesus Cristo é o único Salvador, que eu recebo Jesus no meu coração, que eu aceito a Ele como Senhor da minha vida e confesse os meus pecados diante de Deus e do homem, eu estou salvo, amados. Mas, para complementar a bênção, o que Deus faz quando nós tomamos essa atitude? O que será que Deus faz quando nós agimos assim? A palavra de Deus em Hebreus 10, 16 e 17 diz que Deus perdoa os pecados. E o texto diz: este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis nos seus corações e as escrevereis no seu entendimento. E acrescenta: e não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Então, quando nós nos arrependemos, cremos, perdoamos, somos perdoados e confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, irmãos, os nossos pecados, eles são verdadeiramente perdoados. Ele não se lembrará mais disso. A outra coisa que acontece quando nós agimos assim é que Deus nos regenera. E em 2 Coríntios 5,17 diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Amados, quando nós agimos assim, quando nos arrependemos, nos quebrantamos, Deus nos dá a vida eterna. E João 5,24 diz que em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, porque passou da morte para a vida. E Deus ainda faz mais algo com o pecador, amado irmão. Deus torna o pecador seu filho. Amados, isso foi muito importante para mim, porque hoje eu posso dizer que sou filho de Deus. Antes eu era criatura de Deus. Todos os seres humanos são criaturas de Deus. Mas olha o que a Bíblia diz em João 1,12. A todos que o receberam, aos que creem no seu nome, a este é dado o poder de se tornarem filhos. Então, quando eu creio em Jesus, quando eu me arrependo, confesso e recebo Jesus como meu Senhor, o que acontece? O que Deus faz comigo? Ele me torna seu filho. E nesse tempo, irmão, eu queria que você refletisse, que você compartilhasse esse vídeo com algumas pessoas que estão inquietas pela vida, ansiosos, cheios de preocupação. Porque quando elas conquistarem a vida eterna, não haverá mais inquietação. A paz que excede o entendimento virá sobre o coração deles. O seu. Eu quero abençoar você nesse momento e quero fazer uma oração. E se você está aí ouvindo e repetir essa oração comigo, você também estará salvo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por essa pessoa que está aqui diante de mim. E que nesse instante ela se arrepende dos pecados, do tipo de vida que tem. Que entrega o resto das suas vidas ao Senhor. Que crê que Jesus Cristo é o único Salvador. E confessa isso diante de Deus e do homem. Eu peço que o Senhor escreva esse nome no livro da vida. Que o Senhor perdoe o seu pecado, que o Senhor o torne filho ou filha, e que a paz que excede o entendimento do Senhor venha sobre essa vida, que o Espírito Santo de Deus repouse sobre essa vida, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe você em nome de Jesus.